Oi, Aline! Olá, tudo bom? Bem-vinda mais uma vez, né? Muito obrigada por aceitar meu convite mais uma vez. É uma honra conversar com você. Imagina, eu que agradeço o convite. Tá me ouvindo bem? Estou. Você está me ouvindo bem ou está com eco? Não, tá perfeito. Pra mim tá ok. Que bom, estou com fone aqui para qualquer eventualidade, né? A gente sempre tá aí preparado. E com fé em Deus não vai nada de errado, a internet não vai nos sabotar, nos boicotar, né, Aline? Tomara. Aqui eu tenho um problema com a internet, é super instável, eu já fiz de tudo. Então, eventualmente dá umas instabilidades, mas qualquer coisa eu volto. Se cair, eu volto. Se não tiverem me ouvindo, me avisa que a gente dá um jeito. Vai dar tudo certo. Aline, para começar, me conta um pouco sobre você, sobre a tua história em relação à sua vida profissional, aos investimentos também. Conta um pouco para todo mundo entender sobre você. Então, vamos lá. Eu sou dermatologista, né? Minha subespecialidade é cabelos, então sou especialista em cabelos, é o que eu mais amo fazer. Você tá bem, né? Eu sempre reparo no seu cabelo, tá tudo certo, Cabeluda. não é? E assim, eu morei por muito tempo em São Paulo e agora eu retornei a Brasília, que é a minha cidade natal, e montei minha clínica aqui. Eu tô recém-chegada, né, de volta a Brasília. E assim, quanto aos investimentos, né, a minha história assim voltada para os investimentos, sempre foi um desejo meu aprender a investir, né? A gente já conversou sobre isso e é um desejo antigo. Então eu sempre me interessei, eu sempre busquei livros, eu escutava vídeos, enfim. Mas, embora eu já tivesse, assim, entrado nesse mundo de alguma forma, eu ainda não me sentia segura para investir. Então, eu conhecia na teoria, mas parecia algo ainda muito distante, né? Algo muito difícil para mim. Até que, com o curso da Doutora Investidora, eu girei a chave e aí, enfim, para mim, eu acho que eu considero, né, que eu realizei um sonho porque realmente era uma vontade. Eu sempre tive a consciência de que isso é muito importante, né, para o nosso futuro, vamos dizer assim, para a nossa liberdade financeira, porque eu sempre fui boa poupadora, eu sempre fui muito organizada com o dinheiro, mas não sabia investir. E sempre ouvi também e lia que só guardar não é o suficiente, né? O nosso dinheiro não valoriza dessa forma. Então, sempre foi um desejo meu e hoje faz parte da minha rotina estudar os investimentos. Eu sinto prazer em fazer isso e, enfim, sabe? Pelo menos uma vez por semana eu escuto alguma coisa para que eu consiga evoluir aí, né? E cuidar do meu dinheiro de uma forma, né, que me traga benefícios, vamos dizer assim, que me leve até a liberdade financeira, que é esse o meu objetivo. Mas essa consciência de você fala assim, né? Ah, eu sempre soube que isso era importante. Mas mesmo sabendo que era importante, você era poupadora de deixar o dinheiro onde? De deixar dinheiro em casa. Eu já Nem na cheguei a guardar dinheiro poupança. em casa e poupança, né? No início era assim. Aí quando eu comecei a ler um pouco, eu falei, gente, não tá certo. Só que aí eu deixava o gerente cuidar do meu dinheiro. E eu sempre lembro de uma colega nossa que, né, do curso que falou que estava muito brava de ter feito isso. E de fato, né? Porque depois que a gente entende, a gente fala, nossa, não tá legal, né? Com todo respeito ao trabalho deles, mas isso não era, né, um benefício para mim, na verdade. Mas eu já cheguei a guardar dinheiro em casa mesmo, por não saber o que fazer com ele. Ontem, Aline, eu fiz a aula falando sobre a desvalorização do dinheiro, né? Que é importante a gente ter o nosso dinheiro desvalorizando. Expliquei sobre a inflação, como é importante o nosso dinheiro render acima da inflação. E a poupança, ela não rende acima da inflação. Então, na verdade, se você deixa o seu dinheiro na poupança, você perde. E se Exato. você deixa em casa, gente, você perde mais ainda, tá? Mais ainda. Então é muito Verdade. grave deixar o dinheiro em casa ou na conta corrente. E como você mesma comentou, super respeitando o trabalho do gerente do banco, mas ele é funcionário do banco. Ele está sendo pago pelo banco para gerar lucros para o banco. Então não se enganem vocês
que ali o gerente do banco está para te oferecer o melhor produto para você. Ele está para te oferecer o melhor produto para o banco. Exato. Tá? Então, ele é um funcionário e ele está ali para trabalhar para o banco, para gerar lucros para o banco. Então, não, mas é o gerente que é gerente da família, que é muito amigo da família, que é muito... Não existe isso, gente. Ele continua sendo funcionário do banco e ele precisa bater metas, que é o mais desafiador. Ou seja, ele vai precisar vender os produtos que o banco impõe. O banco chega para ele e vai dizer, olha, esse mês eu quero que você bata a meta nessa previdência privada. Não interessa se essa previdência privada é boa ou ruim para você. O gerente do banco ele precisa bater metas. E são poucas pessoas que compreendem isso, sabe? É verdade. Inclusive, Suzana, de forma interessante, né, eu tenho um número de pacientes muito grandes que são bancários, né, com perda de cabelo. E é muito frequente. E elas me relatam isso. A gente trabalha tendo que bater metas, isso é estressante, enfim. Então, é o trabalho, realmente, né? Não é que eles estejam querendo passar a perna. Esse é o trabalho deles. E quando a gente entende, por exemplo, né, a minha previdência privada, que eu já tinha, hoje eu olho e falo, nossa, tanto é que eu discuto lá no grupo, né? Ai, o que eu vou fazer agora? Como melhorar isso? Então, eu não tinha essa consciência. E quando eu comecei a entender que em casa não estava legal, eu entreguei o que eu tinha na mão do gerente. Falei, olha, faz alguma coisa por mim. Mas hoje eu consigo entender que eu posso, né, administrar isso e cuidar do meu próprio dinheiro, né, buscando os meus objetivos, né? E isso é libertador, assim, é muito bom. Em algum momento você achou que você não seria capaz? Você achou que ser médico investidor era algo que você não alcançaria? Antes do curso, sim. Mas não algo que eu não alcançaria. Talvez eu pensasse que eu sempre precisaria ter alguém, contratar uma pessoa para fazer isso para mim. Porque eu tinha a ideia que, assim, investir era algo, vamos assim dizer, que eu precisaria fazer uma faculdade relacionada a isso para me tornar uma investidora, né? E, na verdade, não, qualquer pessoa pode fazer. Então, lá atrás, quando eu falei que eu tinha aqueles sonhos de abrir meu notebook, tomar um café e comprar uma ação, eu imaginava que um médico não faria isso, que eu precisaria ter um caminho muito mais longo para chegar a fazer isso. Até que eu fiz o curso, né? E no meio do curso eu já tomei o meu café comprando uma ação. Enfim, as coisas aconteceram muito rápido. Só para contextualizar, né? Essa história do café, tomando café, era realmente uma visualização que a Aline tinha, né? Ela pensava, eu sei porque ela já me contou essa história por aqui, e ela falava, nossa, eu tenho assim essa visualização, né? De comprar uma ação tomando um café no meu computador, e isso foi possível de ser realizado depois do curso, né? Mas me conta uma coisa, como é que você me conheceu? Alô, Além. Foi pelo Aline? Instagram que eu comecei a te acompanhar. Oi, oi. Mas uma Peraí, colega peraí. médica tinha te indicado. Ela não tinha feito Peraí, a voz está vindo, ainda está falando da colega médica. Aí vamos esperar isso o ainda. time do retornar. Aí vai voltar ao normal daqui a pouco. Oi? Agora acho que voltou. Não, não voltou, não, né? Vai e volta, né? Eu vou remover a linha, ela volta. É, né, gente? A gente depende da internet. Então, remova a linha, ela volta e a gente continua. E a gente briga com a internet até dar tudo certo, né? Cadê a linha agora?
Agora ela sumiu. E hoje eu ainda vou conversar também com a doutora Stephanie, para vocês conhecerem a história de duas médicas diferentes, né? Pra vocês terem ideia que não é assim, ah, não, mas porque a Aline já tinha interesse sobre o assunto, comigo é diferente, eu nunca entendi direito sobre o assunto. Então, é porque ela sempre gostou um pouco. Quem passa essas coisas na cabeça? Ah, não, tá vendo? Ela sempre gostou um pouco do assunto, então eu acho que isso é diferente para mim. Achei a Aline aqui. Tem gente que passa isso na cabeça, tá vendo? Ela é diferente. Ah, a Stephanie tá por aí. Oi, Stephanie, fica aí assistindo a gente um pouquinho, daqui a pouco é você. Voltamos! Vamos ver. Ai, tomara que dê certo. Então, eu tava te perguntando como foi que você me conheceu. Ah, então. Eu te acompanhei no Instagram depois de uma indicação de uma colega médica. Ela te indicou. Ela não tinha feito seu curso ainda, mas acho que a irmã dela fez e falou muito bem. E ela sabia que eu gostava de investimento. Falou: olha, segue a doutora investidora. E eu segui e fiz a jornada. E na jornada foi quando eu decidi, eu vou fazer esse curso, né? Então, mas eu já te acompanhava no Instagram e fiz a jornada bem certinha, assisti as aulas e aí me matriculei. Como foi a jornada para você? Eu não consegui fazer no ao vivo, né? Eu, assim, depois eu maratonei as aulas pouco antes delas saírem do ar, porque eu queria assistir, mas a minha rotina naquele momento tá dando. Então eu salvei, mandei os links, assim, falei, eu vou assistir. E eu acho que foi no domingo, era o último dia, eu assisti o dia todo. E eu realmente eu tive essa sensação que a chave virou naquele momento, sabe? Eu tava ouvindo assim, aí de repente falei, nossa, mas eu tô indo tudo. E a linguagem começou a ficar clara e eu fiquei empolgada com aquilo, né? Eu falei, nossa, é agora, eu vou priorizar isso. E aí eu coloquei no despertador para outro dia para acordar bem cedinho. Eu acordei antes das 6 da manhã para fazer minha inscrição. E eu coloquei aquilo como meta. Eu falei, eu vou fazer agora esse curso, eu vou acompanhar, né, ele no tempo que acontece para a Proria, para aproveitar tudo. E foi assim que eu fiz. E eu acho que isso ajudou muito, porque assim, a minha evolução com muitos, ela foi acontecendo durante o curso. Antes do curso terminar, eu já estava investindo, né? Em fundos imobiliários de medo. Isso aconteceu antes de. E você se sentiu confiante? Você foi indo e foi perdendo o medo? O medo era uma coisa que te atrapalhava? Era um pouco. Não, assim, eu não tinha que. Uma coisa que a gente precisa entender também, né? Que eu acho que as pessoas precisam entender, e às vezes, embora seja assim, claro hoje para mim, eu vejo que não é claro para muita gente. A gente não precisa de muito para investir. Você pode investir com pouco. Então, eu comecei investindo pouco, mas eu consegui ver como que acontecia. Né, comprava uma ação, o que que acontece depois? Quando que eu vou receber esse dividendo? Sabe? Aí, então, eu não tinha medo, porque, obviamente, eu não me aturei, assim, falei assim, nossa, eu vou pegar tudo que eu colocar ali, sabe? Até porque eu não estava no momento de ter muito dinheiro guardado. Eu tinha investido na minha clínica, eu tinha acabado de finalizar a minha clínica. Mas eu falei, eu tenho que começar. E aí, quando acontecer, você entende, aquilo fica claro, aí eu acho que o medo vai embora, sabe? E você hoje você enxerga assim o seu dinheiro rendendo, o seu dinheiro valorizando. Você sabe os lugares que você pode investir para o seu dinheiro superar a inflação. Você tem essa consciência hoje, porque antes era poupadora de deixar o dinheiro em casa. Fato. Então, tenho. Eu sei que eu preciso evoluir, continuo estudando. Então, assim, ou eu reviso as aulas, ou eu procuro um vídeo.
E realmente, eu faço isso. Tem um dia que eu sento, aí eu pego meu caderno e aí eu vou lá em tudo que eu já investi, faço os cálculos, observo, nossa, olha aqui como que tá indo. Isso é prazeroso para mim, eu realmente gosto. Então, sim, eu sei e continuo estudando, porque, obviamente, não é assim, não é o que eu sei fazer, mas eu vi que eu sou capaz. Então, se eu continuar estudando, eu vou evoluir. Mas eu consigo hoje visualizar e eu vi que ganhos com os meus investimentos. De algumas ações terem desvalorizado, alguns fundos, mas eu só tive ganhos. E é muito legal você perceber isso, que daí você entende, sabe? E eu gosto de reforçar, né? Ser médica investidora confiante não é só aquela pessoa que investe em ações e fundos imobiliários. Não é só isso. É aquela pessoa que ela tem controle da vida financeira, ela tem planejamento para o futuro dela, ela sabe o que, é que ela tem que fazer para investir bem, uma diversificação. Não necessariamente todas vão investir em renda variável, porque depende muito do seu perfil. Algumas começam a investir em renda variável e dizem, não é para o meu perfil. E outras não, começam e amam e embarcam. Eu lembro que eu estava conversando com a Luciana, ela falou assim, Suzana, eu tenho que me controlar, porque se deixar, eu quero investir só em renda variável. E hoje eu tenho consciência Só do em renda tanto que é variável. importante. Sim, exatamente. Por exemplo, eu gosto muito do Tesouro Direto. Eu sempre tive uma quedinha pelo Tesouro, mas não entendia também. E aí, curso, né? Então, eu gosto também do Tesouro Direto, enfim. E é como você falou, acho que assim, só a gente saber cuidar do dinheiro, isso a gente já está à frente de muita gente, infelizmente, né? Assim, a quantidade de pessoas que têm dificuldade com dinheiro, que fazem dívidas, enfim, é muito grande. Então, realmente, o que eu vejo em você, né, assim, esse propósito de mudar a vida das pessoas, né? E eu até estava assistindo uma live sua com quem, e vocês comentavam isso, que se a gente tem esse propósito, melhora para todo mundo, porque a gente melhora a comunidade, melhora o mundo, sabe? E é muito frequente mesmo os problemas financeiros. Eu tive amigas que passaram por isso, então eu sempre me interessei e sempre estimulei todo mundo nesse, sabe? Falar, olha, estudem, façam, é muito bom. Então, eu acho que assim, o ganho é de várias formas. Aline, uma das principais queixas, né? É lógico que tudo que você citou é muito importante. Eu vejo que a educação financeira ela pode melhorar a medicina, porque se hoje a medicina está como está, isso é muito por uma desvalorização da própria medicina e isso tem a ver com a parte financeira. Mas tem uma coisinha que atrapalha muito as colegas. E você falou assim, eu quase que eu perdi a jornada, porque eu não tinha tempo. E eu fui lá e maratonei no domingo. E como é que você fez com o curso? Porque eu sei que sua vida é corrida, é agitada. E como é que você fez assim para não, agora vai ter que dar? É, assim, eu já vinha trabalhando há algum tempo formas de otimizar meu tempo e de priorizar o que é importante. Eu li vários livros nesse sentido e eu vi que realmente a gente às vezes perde muito tempo sempre com rede social. É uma das coisas que mais o nosso tempo. Às vezes a gente vem aqui e começa a navegar. Então, um dos livros que eu li, por exemplo, Minimalismo Digital. Então, eu já estou organizando nesse sentido. E aí foi questão de prioridade mesmo, sabe? Eu acho que, Suzana, uma coisa que é perturbadora, às vezes, aquele dilema de, eu faço um concurso público ou não faço? Porque todo mundo fala assim para você, não, você tem que fazer um concurso público, porque daí tem aquele dinheiro certinho. Isso para um Logo em médico que, Brasília, por né? exemplo, exatamente, eu em Brasília, né? Então, é só o que eu fico escutando. E eu tô só clínica. Só que aí eu converso com alguns médicos também concursados que estão infelizes, mas tendo aquilo pelo dinheiro. E, gente, você passar uma vida inteira, assim, desconfortável no local de trabalho,
porque você precisa daquele dinheiro, às vezes precisa, e ok, você vai manter. Ninguém vai ser louco de jogar tudo pro alto. Espera, eu preciso me organizar. Realmente é um peso que você tira. Então, naquele momento, eu consegui organizar na minha cabeça o que era prioridade. Então, eu chegava, eu não ficava nas redes sociais, eu ia e focava na aula. Teve reuniões, inclusive, que eu não conseguia ligar o vídeo. Eu estava ainda na clínica, mas eu ligava a reunião e assistia o que dava, sabe? Então, assim, é questão de priorizar, de entender que aquilo é mais importante. E, assim, o tempo, para mim, foi só uma questão de organização. Eu vi que eu tinha muito mais tempo do que eu imaginava ter, sabe? Mas eu estava perdendo ele um pouquinho com algo que não me acrescentava muito. Eu também tenho tentado me organizar muito em relação ao meu tempo, porque a gente quer fazer muitas coisas, né? Muitas coisas são prioridades. Eu fiz a minha lista de metas de 2022 e são várias áreas da vida que a gente quer melhorar, né? Então, minha área emocional, minha área profissional, minha área intelectual, né? Desenvolver o intelecto além da profissão. Então, familiar, relacionamento, saúde, quando você vê, são várias coisas. E eu percebo assim, às vezes, quando a gente está se arrumando de manhã, né? Você passa quanto tempo se arrumando para trabalhar? Gente, é um tempo que você poderia estar produzindo. E ontem eu lembro que eu estava me arrumando para a Semana da Médica Investidora, né? E eu faço tudo, né? Aí eu faço a unha, aí eu faço cabelo, aí eu faço maquiagem, eu faço tudo. Eu sou dessas, né, gente? E aí eu falei, gente, eu vou aproveitar esse tempo e assistir um curso que eu tenho, que eu tô querendo terminar. Aline, eu assisti praticamente 2 horas do curso. E seria um tempo que eu não estaria fazendo nada. Assim, eu estaria pintando a unha, eu estaria me maquiando, eu estaria me arrumando, mas não estaria, né, absorvendo nada. E eu falei, nossa, foi extremamente produtivo. E isso realmente acontece. Às vezes a gente não produz porque a gente não sabe administrar bem o tempo. E você falou de rede social, é uma coisa interessante. Eu não sei se todo mundo sabe dessa informação, mas as notificações de redes sociais, tanto a notificação de uma curtida, ou a notificação de um direct, a notificação de um comentário, aquela notificação do WhatsApp, tudo isso libera dopamina na gente. E isso dá uma sensação de prazer. E você acaba se tornando viciado nessa repetição, sabe? Você fica assim, toda hora entrando para ver se tem a notificação. E se a notificação chega, você não consegue se controlar até você olhar. Porque aquilo, gente, gera uma sensação de prazer. E quando você percebe isso, você já está 30 minutos, sabe? Aquilo te chamou, você entra na rede social, você está 30 minutos, 40 minutos. Eu já cheguei a ciclos de vício dessa forma, que eu, sem raciocinar, eu ficava clicando o WhatsApp, aí não tinha nada, eu fechava, aí eu ia pro Instagram, eu fechava, aí eu ia pro Facebook, eu fechava, eu ia pro Telegram. Isso. E eu ficava fazendo esse ciclo, sabe, Aline? E quando eu olhava, eu tinha passado um tempo que eu poderia ter lido um livro, que eu poderia ter assistido alguma coisa, que eu poderia ter feito um curso. Então, na maioria das vezes, a nossa falta de tempo ela é a nossa maior penitência, porque somos nós mesmos os causadores dessa falta de tempo. Né? Exato. Na verdade, a gente está utilizando mal, né? E essas coisas, essa questão da notificação foi algo que eu mudei. Tudo, minhas redes sociais, então eu tenho o meu momento de checar, sabe? Justamente para não ficar me puxando para ali. Gente que necessita disso para trabalhar, então realmente a gente tem que saber administrar, né? Mas o que eu percebo são excessos que a gente não percebe que está cometendo esses excessos, então está fazendo mau uso do tempo. E então foi foco, sabe? O que eu tive naquele momento do curso foi foco. Foi o que eu também já contei aqui, que mudou tudo, sabe? O meu consultório começou a ficar melhor, porque a gente fala muito, né, nessa questão de pensar positivo, mentalizar, o universo te traz. Só que quando a gente vivencia isso na prática, é incrível, isso funciona. Então eu estava tão focada que as coisas começaram a mudar, sabe?
O E, consultório melhorou? e foi revelador para mim. Eu mentalizava assim, gente, eu quero muito investir, mas para investir eu preciso ter mais dinheiro. Eu tenho que ter um lucro maior, porque eu tenho meus gastos fixos, meus gastos essenciais. Então, eu tenho que pagar meus gastos e eu tenho que ter dinheiro para investir. Então, tem que melhorar. E as coisas foram acontecendo. Então, eu comecei a utilizar melhor meu tempo e aumentou meu movimento. O incrível foi isso. Assim, eu estava atendendo mais, mas sobrava mais tempo. Então, sabe, foi uma cascata, né? Assim, eu já comentei isso, de uma cascata inflamatória mesmo, assim, né? Fazendo a Do relação bem, com né? a medicina, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. E foi isso. Então, foi foco, determinação, foi querer, eu vou fazer. E eu acho que o formato do curso, ele facilita muito isso também, né? As mentorias são incríveis. Poder conversar com você durante o curso, tirar dúvidas, você mostrar para a gente na prática como funciona, fazer junto com a gente. Então, poxa, se eu não aproveitasse aquilo, eu falo, caramba, sabe? Eu tinha que aproveitar aquele momento. Então, foi acontecendo mesmo. É muito prazeroso ver a história, a dedicação, a mudança, né? Porque é pouco tempo. Eu fico imaginando assim É, a sua trajetória depois, sabe? Eu fico pensando, nossa, imagina agora a Aline que antes era poupadora, mas que não sabia colocar o dinheiro dela para render, valorizar, trabalhar por ela. Imagina esse resultado no longo prazo, né? Então a gente tem muita consciência do que vai acontecer e eu fico muito feliz. E eu queria que você desse um último recadinho de um minutinho para as colegas que estão aí, baseado nas coisas que você conseguiu superar, que tinham aqui dentro da sua cabeça, sabe? Que você pensou que você não superaria, que você superou. eu acho que assim, já a primeira questão do medo, né? Infelizmente, muitas pessoas não entendem e falam que se a gente investir, a gente vai perder dinheiro, difícil, enfim, não é. É extremamente possível. Eu acho que o curso também, a gente tem algumas crenças limitantes em relação ao dinheiro. A gente tem uma ditadura da medicina que você precisa estar sempre com o melhor carro, com a melhor roupa. E o curso, ele, né, engloba tudo isso. Então, tem uma fase de conscientização e uma fase prática realmente que te faz conseguir. Então, para quem tem medo, para quem acha que é difícil, não é. Eu me interessei, eu comecei o curso sem saber investir. Eu não tinha ideia do que era uma corretora, abrir uma conta na corretora. E antes de terminar o curso, eu já estava investindo. Investimentos, Suzana, você tinha perguntado depois no meu caderno, foi dia 1º de dezembro. E hoje eu já tenho, então, muito feliz e eu desejo assim que esse movimento e que as minhas colegas também possam, né, investir e cuidar do dinheiro e a gente alcançar todo mundo liberdade financeira aí, que, enfim, isso é muito importante. Ah, muito obrigada. Do fundo do meu coração, desejo muito sucesso, que você leve esse conhecimento para suas amigas também. Leve para as pessoas que estão próximas a você. O Brasil precisa de educação financeira, né? Aqui a gente faz esse movimento para as médicas, mas o Brasil inteiro precisa, todo mundo precisa desse conhecimento. Muito obrigada, Aline. Um grande beijo. Agora eu vou conversar com a Stephanie. Você está Imagina, convidada para assistir a história dela. eu A vou Stephanie é acompanhar. Da T5 ela. Então, foi um Ah, grande que legal. prazer conversar com você. Um grande beijo.